Antes da segunda vinda de Cristo, quero mostrar a você o quão frio, quão ímpio e quão pecaminosas as pessoas na terra se tornarão. Antes de prosseguirmos, que isso sirva como um alerta para você. Ore para que você nunca se torne esse tipo de pessoa. O primeiro grupo de pessoas que quero destacar é mencionado em Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Para compreender plenamente a natureza maligna dessas pessoas, você deve primeiro entender o que acontece nos capítulos 8 e 9 de Apocalipse. Para contextualizar, o mundo passa por 7 trombetas de julgamento durante o período da tribulação, após o arrebatamento da igreja. Aqui está um breve resumo de cada julgamento e você ficará chocado ao saber como as pessoas reagem depois de passarem por tudo isso. A primeira trombeta, de acordo com a Bíblia, envolve granizo e fogo misturados com sangue sendo lançados sobre a terra, resultando na destruição da vegetação e das árvores. 1/3 das árvores do mundo é queimado e toda a grama é consumida. Na segunda trombeta, uma grande montanha em chamas é lançada ao mar, resultando na morte de 1/3 das criaturas marinhas e na destruição de navios. 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 dos navios afunda e 1/3 da vida oceânica perece. Na terceira trombeta, uma grande estrela cai do céu, envenenando 1/3 dos rios e das fontes, causando a morte de muitos. Essa estrela é chamada de absinto. Com a quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido, resultando em 1/3 do dia e da noite sendo escurecidos. A quinta, sexta e sétima trombetas são referidas como os 3 ais. Na quinta trombeta, algo verdadeiramente aterrorizante é desencadeado. Um poço sem fundo é aberto, liberando gafanhotos demoníacos para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. A sexta trombeta introduz 4 mercenários diabólicos. 4 anjos são libertados para matar 1/3 da humanidade com um exército de 200 milhões de cavaleiros, resultando em grande devastação e morte. A sétima e última trombeta anuncia a vinda do reino de Deus e o julgamento das nações. A Bíblia, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, diz: Então foi aberto o templo de Deus que está no céu, e dentro do templo foi visto a arca da sua aliança. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Agora, depois de todos esses eventos sobrenaturais e devastadores, você pensaria que as pessoas cairiam de joelhos e clamariam a Deus por misericórdia. Mas não, isso não é o que acontece. Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21 afirma: Os restantes dos homens que não foram mortos por essas pragas ainda não se arrependeram das obras de suas mãos. Não pararam de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, ouvir ou andar. Tampouco se arrependeram de seus homicídios, suas artes mágicas, sua imoralidade sexual ou seus roubos. Quão insensível uma pessoa deve ser, quão fria e pecaminosa você deve se tornar para se recusar a se arrepender, mesmo após tais julgamentos extraordinários de Deus. Essa é a triste realidade dos últimos dias. As pessoas se afastarão e rejeitarão a fé. Elas preferirão doutrinas de demônios em vez da verdade do Evangelho. Algumas endurecerão seus corações. Algumas começarão em Cristo, mas se afastarão mais tarde na vida, enquanto outras começarão no mundo, mas virão a Cristo depois. Isso não é novidade. Desde o princípio, quando Jesus tinha 12 discípulos, todos eles testemunharam milagres, todos viram pessoas sendo curadas e atos incríveis de Deus, mas Judas se afastou. A Bíblia, na verdade, diz que o diabo entrou em seu coração. O rei Saul foi ungido quando começou, mas perdeu o rumo. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus se afastou dele, e ele foi atormentado por um espírito maligno. Ele começou bem, mas se desviou.
Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo adverte os crentes tessalonicenses sobre a rebelião que viria, ou apostasia, que precederia o dia do Senhor. Agora gostaria de apresentar 4 ilustrações de como alguém pode se afastar e se rebelar contra Deus. Primeiramente, pode haver um desvio gradual. Imagine um navio sem âncora, lentamente se afastando de seu curso pretendido. A apostasia muitas vezes começa como um desvio gradual da oração. Um desvio gradual de ler a palavra de Deus. Um desvio gradual de caminhar com amigos tementes a Deus, optando por passar mais tempo com pessoas ímpias. Hebreus capítulo 2, versículo 1, nos adverte dizendo: devemos prestar a maior atenção ao que ouvimos para que não nos desviemos. A apostasia pode começar com o negligenciamento de nosso relacionamento com Deus, afastando-se de sua presença, priorizando questões mundanas em detrimento das espirituais. Para um crente que antes frequentava a igreja com entusiasmo e lia a Bíblia diariamente, se não tomar cuidado, ele pode gradualmente se tornar menos engajado e, se isso continuar por muito tempo, eventualmente substituirá sua paixão por Deus por paixões mundanas e distrações. Isso pode marcar o início de uma queda. Meu segundo ponto diz respeito à fantasia dos falsos ensinamentos. Imagine um homem que viaja para um país estrangeiro. Ele é um aventureiro, um buscador de emoções. Nesse lugar específico, o resort em que ele se hospeda é um complexo e todos os turistas recebem instruções estritas para não saírem do complexo sob nenhuma circunstância. No entanto, esse homem pensa consigo mesmo: este é um país lindo. Todas as pessoas que encontrei foram tão amigáveis e acolhedoras. O que de pior poderia acontecer se eu saísse para fazer um pouco de turismo? Ele faz isso e, ao fazê-lo, se expõe a todo tipo de perigo, eventualmente tornando-se vítima de um crime. Veja, só porque todas as pessoas que ele encontrou sorriram para ele, não significa que tinham boas intenções. Da mesma forma, nos dias de hoje, só porque alguém cita a Bíblia ou soa como um cristão, não significa que seja. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 4, Paulo adverte: pois virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, para atender aos seus próprios desejos, elas se rodearão de muitos mestres que dirão o que seus ouvidos desejam ouvir. A apostasia pode criar raízes quando os crentes são atraídos por falsos ensinamentos que atendem aos seus desejos em vez da verdade de Deus. Meu terceiro ponto envolve uma questão interna profunda: complacência ou erosão de convicções. Imagine uma fortaleza com um muro resistente, mas que começa a desmoronar gradualmente sob o ataque incessante dos elementos. A apostasia pode ocorrer quando as convicções de um crente são erodidas ao longo do tempo, muitas vezes devido à pressão dos pares, normas sociais, um desejo de se encaixar ou comprometer. Gálatas, capítulo 5, versículo 7, adverte: vocês estavam correndo bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? A apostasia pode ocorrer quando comprometemos nossas convicções em prol da aceitação mundana. Quando você começa a comprometer os padrões de Deus e considera certas coisas aceitáveis, mesmo quando a palavra de Deus diz o contrário, isso é o início da apostasia. Meu exemplo final é a negligência da armadura espiritual. Imagine uma guerra feroz ocorrendo entre dois lados. Há um soldado que negligencia usar sua armadura no campo de batalha, expondo-se aos ataques inimigos. Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11 diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir às ciladas do diabo. A apostasia pode se apoderar de um crente quando este negligencia sua armadura espiritual, deixando-se vulnerável aos ataques do inimigo. Um exemplo mais prático disso é um cristão que, com o tempo, relaxa em sua vida de oração e começa a negligenciar
a leitura da Bíblia. Isso o deixará espiritualmente exposto e despreparado para resistir aos desafios da fé. No entanto, nestes últimos dias de que estamos falando, quero encorajar você como crente. Não há necessidade de nós, como filhos de Deus, vivermos com medo. A Bíblia nos diz em Atos, capítulo 2, versículo 17: "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos." A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 13: "Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo." Santos, nós temos uma esperança bendita. Jesus Cristo, o retorno de nosso Senhor, é a esperança bendita que temos como seus filhos. Portanto, não desanime, não fique desanimado em relação aos eventos deste mundo. Em vez disso, mantenha os olhos em Jesus, mantenha os olhos fixos em Jesus Cristo. A Bíblia nos dá uma visão de que haverá uma série de eventos que abalarão a Igreja de Deus aqui na Terra. A Bíblia fala sobre certos eventos que impactarão a comunidade cristã. Você descobrirá que quase todo o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses é dedicado a nos advertir como crentes sobre essas coisas que estão por vir. Agora, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas se você ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 12, verá que a Bíblia nos diz várias coisas para ficarmos atentos em relação ao retorno de Cristo. Essa passagem das Escrituras fala sobre uma grande rebelião contra Deus que acontecerá. Diferentes traduções usam terminologias diferentes, mas todas transmitem o mesmo significado. Nos últimos dias, haverá uma grande apostasia, uma grande rebelião, a grande apostasia. Resumidamente, deixe-me ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. "Ninguém de modo algum vos engane, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição." Então, veremos pessoas se afastando de Cristo. Para colocar de outra forma, imagine que há um trem chamado cristianismo, e esse trem está viajando para um destino chamado céu. Agora, nesse trem chamado cristianismo, você pode ver o mundo, você pode ver o brilho e o glamour do mundo, as riquezas do mundo. Você pode ver tudo. Conforme esse trem chamado cristianismo se aproxima cada vez mais de seu destino, um homem aparece em cada estação. Esse homem é o anticristo, e ele mira todos no trem. Ele chama as pessoas para descerem do trem e virem aproveitar a vida em paz. Ele atrai os passageiros, dizendo que podem relaxar, descer do trem e voltar a qualquer momento. Divirtam-se. Isso é o que acontece nos últimos dias. Quanto mais nos aproximamos do retorno de Jesus Cristo, mais veremos pessoas que têm viajado neste trem, chamado cristianismo, por muitos anos caírem e se rebelarem. Se isso é difícil de acreditar, basta olhar quantos pastores começam bem, mas acabam caindo e nunca se recuperam. Isso não é um julgamento, pois todos nós caímos, mas precisamos abrir nossos olhos para o que as Escrituras dizem. Há uma diferença entre cair em pecado ou um lapso moral de julgamento e viver uma vida dupla. Para explicar ainda mais o papel do homem da iniquidade, o filho da perdição, ou em outras palavras, o anticristo, deixe-me ler a tradução ampliada de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, para que possamos compreender plenamente a gravidade do que estamos sendo informados. A Bíblia diz: "Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos deixeis abalar facilmente, nem vos perturbeis por suposta revelação profética, ou por mensagem, ou por carta, como se fosse de nós, alegando que o dia do Senhor já chegou. Que ninguém de maneira alguma vos engane ou atraia, pois esse dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, isto é, a grande rebelião, o abandono da fé por parte dos que professam ser cristãos.
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, aquele que está destinado a ser destruído. Se decompormos este versículo, podemos entender que, em primeiro lugar, haverá um ajuntamento para encontrar Jesus Cristo. Isso está no versículo 1. Em segundo lugar, haverá pessoas falando falsamente, alegando ser proféticas, tentando enganar e dizendo que Jesus já veio. Isso está no versículo 2. O terceiro ponto é que somos advertidos, que ninguém de maneira alguma vos engane ou atraia. Isso é um alerta claro e inquestionável para nós, como crentes. Então a Bíblia nos diz que chegará um tempo em que haverá uma rebelião contra Deus. Pessoas que se diziam cristãs, que professavam ser cristãs, que pareciam ser cristãs, virarão as costas para a fé e sairão da igreja. Isso, acredito eu, é o efeito e resultado do engano do anticristo. Alguns serão enganados a se afastar, outros farão a escolha de se afastar. Mas, independentemente do método ou influência, a mensagem que quero transmitir hoje é esta: não seja incluído neste grupo de pessoas sobre o qual a Bíblia profetiza. Não faça parte do grupo que se afasta da fé. Ore por discernimento. Ore para que o Senhor derrame seu espírito em sua vida, para que você não seja levado ao engano. Precisamos nos firmar nos princípios centrais do Evangelho. Um Evangelho que nos ensina em João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro caminho para que você e eu possamos chegar ao céu ou a Deus sem reconhecer que Cristo morreu e ressuscitou. Qualquer um que lhe disser o contrário é um mentiroso. Precisamos nos firmar nos princípios centrais do Evangelho. A mensagem de João Batista em Mateus, capítulo 3, versículo 2, ainda é relevante hoje. Há milhares de anos, ele pregou uma mensagem de arrependimento, dizendo: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Essa mesma mensagem de arrependimento é necessária hoje. Você não mistura santidade com pecado, você não mistura trevas com luz, o bem e o mal não coexistem. Um desloca o outro. Qualquer doutrina que lhe diga o contrário o levará ao engano. Qualquer doutrina que lhe diga que você pode pecar livremente e caminhar com Deus está mentindo para você. Para concluir, oro para que você se apegue a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 a 17. A isso, ele vos chamou por meio do nosso Evangelho, para que alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas por nós, seja por palavra, seja por carta. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterno conforto e boa esperança pela graça, conforte os vossos corações e vos estabeleça em toda boa obra e palavra. Uma sala cheia de estudantes cristãos foi questionada. Quantos de vocês acreditam em sinais e maravilhas? Alguém respondeu rapidamente: depende de quem são, do diabo ou de Jesus. O professor respondeu dizendo: independentemente de quem sejam, quantos de vocês acreditam que sinais e maravilhas podem acontecer? Todas as mãos foram levantadas imediatamente. Ele então perguntou: então vocês acreditam que Jesus Cristo pode realizar sinais e maravilhas? A classe concordou. Sim, ele pode. Então o professor perguntou: vocês acreditam que o diabo pode realizar sinais e maravilhas? Os estudantes responderam hesitantes, sem muita convicção, mas a maioria levantou a mão. O professor então afirmou com ousadia. Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Veja, muitas pessoas acreditam que apenas Jesus pode realizar grandes sinais e maravilhas. No entanto, isso também é verdade em relação ao diabo. A Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não tiver o conhecimento que está na Bíblia,
o conhecimento que revela como o diabo é capaz de realizar grandes sinais e maravilhas, então, como você distinguirá a obra de Deus da obra de Satanás? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10, diz: a vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora, ouça isso com atenção. Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira e com todo o engano de injustiça. Santos de Deus, há um grande mal entre nós, e esse mal é chamado engano. Ele é projetado pelo inimigo em uma tentativa de nos enganar, nos iludir a acreditar que o mal é o bem. Então, a tarefa em mãos para todos os crentes é: como distinguimos o divino do diabólico? 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 3 diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, se você alguma vez vir grandes sinais e maravilhas, teste os espíritos. Você pode estar se perguntando: como exatamente eu testo os espíritos? O que eu faço? A passagem das Escrituras que acabamos de ler disse nos versículos 2 e 3: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Se esse espírito reconhece que Jesus Cristo veio em carne aqui na terra, morreu e ressuscitou, e agora está sentado à direita de Deus, então esse espírito é de Deus. No entanto, se esse espírito diz qualquer outra coisa além de Jesus, a Bíblia diz que este é o espírito do anticristo. Então, da próxima vez que você vir um pregador, um profeta ou qualquer pessoa realizando algo sobrenatural, antes de aplaudir, antes de aceitar, antes de dizer qualquer coisa, ore ao Espírito Santo para lhe dar discernimento e então espere. Espere para ver se aquele ato estava glorificando Jesus Cristo como Senhor. Antes de aplaudir, teste o Espírito para ver se ele confessa que Jesus Cristo é Senhor. Teste se aquele milagre, aquela cura, aquele ato ou prodígio é realmente para a glória de Deus, ou se é para exaltar aquela pessoa. Deus está sendo glorificado e honrado, ou o homem ou mulher no palco está dizendo: olhem para mim, posso fazer isso o dia todo? Precisamos testar os espíritos. Eu acredito que a maioria dos sinais e maravilhas do diabo se resumem a 4 objetivos principais: dinheiro, fama, prazer e poder. O diabo realizará sinais e maravilhas através de pessoas movidas por um desses objetivos. 1 João, capítulo 4, versículos 4 a 6 diz: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então entenda, existem 2 espíritos em operação: o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro está no mundo, é o espírito do anticristo. A Bíblia diz claramente que eles falam do mundo e o mundo os ouve. No entanto, você e eu não somos do mundo. Como filhos de Deus, a Bíblia nos diz que vencemos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então teste os espíritos antes de permitir que alguém se coloque diante de você como homem ou mulher de Deus. Ore por sensibilidade. Ore para que o Espírito Santo o guie na verdade, para que você não seja levado ao engano. Existem pessoas de Deus por aí, pessoas que estão sendo poderosamente usadas pelo Senhor de várias maneiras.
No entanto, também existem aqueles enviados pelo diabo para criar confusão, para criar uma ilusão de verdade, quando na verdade é engano. Por isso, encorajo você. Devemos ser um povo que está unido ao Espírito da verdade. Devemos ser um povo cheio do Espírito Santo. Devemos ser um povo que testa os espíritos. Devemos ser um povo governado pela verdade, que é Jesus Cristo. Embora vivamos neste mundo, não devemos lutar nossas batalhas como o mundo. Na verdade, as armas disponíveis para nós não são armas físicas. Observe como a Bíblia diz: pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus. A palavra de Deus é uma das armas que temos como filhos de Deus. É uma arma poderosa. Os conflitos que você enfrenta, as batalhas que você enfrenta, o Senhor tem a palavra final sobre todos eles. Então encorajo você, povo de Deus, a confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor, confiar em suas promessas, e você terá a vitória. Ninguém é tão santo, tão salvo, que não tenha coisas internas e privadas com as quais está lidando. A Bíblia diz: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Esse versículo trata de identificar aquele pecado dentro de você, aquele desejo ímpio, aquela paixão insalubre, e então dizer não a isso. Chegue ao ponto de dizer: meu amor por Deus é maior do que meu amor por qualquer outra coisa. É assim que você crucifica a sua carne. A melhor maneira de identificar o que é a fortaleza em sua vida é olhar para a área onde você enfrenta uma batalha constante, a área onde você mais luta. A razão pela qual você precisa identificar isso é porque o diabo é astuto e enganador. Ele saberá qual é o seu gigante ou fortaleza, e precisamos estar alertas, porque o diabo plantará uma semente em sua mente, uma semente que ele tentará usar para seduzi-lo. Se você morder a isca, não só essa semente o levará a cair em pecado ou opressão, mas também abrirá a porta para uma possível fortaleza ou algum tipo de escravidão. Como inimigo, o diabo nunca apresentará a você a fraqueza ou luta de outra pessoa. Ele não plantará um pensamento sobre o álcool se souber que você luta com a luxúria. Não, ele sempre encontrará a área em que você é mais fraco e usará isso contra você. É por isso que é tão importante que sejamos honestos conosco mesmos e olhemos introspectivamente para as áreas das quais precisamos de libertação. Porque o inimigo verá isso como uma rota para interromper nossa caminhada com Cristo. Esse ponto é apoiado por 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, onde a Bíblia diz: para que não sejamos enganados por Satanás, pois não ignoramos os seus planos. O diabo é astuto e tem planos malignos, então devemos ser diligentes, vigilantes, alertas e sempre prontos para qualquer possível brecha que o inimigo possa tentar abrir em nossas mentes. O diabo tentará plantar uma semente dentro de você quando não puder afetá-lo fisicamente. Isso é o que quero dizer quando digo: nomeie seu inimigo. Faça um exame honesto de si mesmo. O que o diabo está tentando usar para distraí-lo de ser um cristão eficaz? O que ele está usando para desanimá-lo? Pensamentos duvidosos, pensamentos de insegurança ou inadequação? Nomeie seu inimigo e repreenda-o. Há muitas coisas acontecendo neste mundo, há muito mal. A Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pense nisso por um momento. O Deus desta era, o Deus deste mundo, Satanás, impediu os incrédulos de verem a luz do Evangelho. Agora, caso você não soubesse, o diabo é muito influente nesta terra. Quer você veja ou não, quer você acredite ou não, o diabo pode e tem influência sobre os ideais, opiniões e padrões deste mundo. É por isso que a Bíblia o chama de o Deus deste mundo. O diabo tem seus tentáculos nas filosofias do mundo e em tantas instituições.
Você pode se perguntar, como exatamente ele faz isso? Bem, observe a força motriz por trás de muitas grandes empresas, é o dinheiro. O dinheiro se tornou um deus, um ídolo, para muitas pessoas, incluindo os chefes de muitas grandes corporações. Eles rastreiam seus movimentos, observam o que você assiste, analisam o que você clica. Alguns até tomam suas informações pessoais e as vendem. Tudo para quê? Dinheiro. O dinheiro é o objetivo número 1. O dinheiro é o único objetivo para tantas instituições neste mundo. No entanto, a palavra de Deus diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas veja, o Deus deste mundo, o diabo, cega os incrédulos e eles não veem isso. Eles não percebem como o dinheiro se tornou um ídolo para eles. Outro exemplo para ilustrar o quanto o Deus deste mundo, o diabo, cegou as mentes dos incrédulos é este. A Bíblia nos diz para fugir da imoralidade sexual. A Bíblia nos diz que fornicadores, adúlteros e os sexualmente impuros não herdarão o reino de Deus. No entanto, neste mundo, que tipo de conteúdo é mais pesquisado na internet? Todo o conteúdo explicitamente sexual se opõe à palavra de Deus. Um site chamado Covenant Eyes relatou que 30% do conteúdo da internet é pornografia. 30% do conteúdo online é voltado para a promoção da impureza sexual. E o triste é que o número de visitantes desses sites está na casa dos bilhões. Isso é obra do Deus deste mundo. Com certeza, se você olhar para este mundo através das lentes da Bíblia, notará uma tendência. O que a palavra de Deus defende, o mundo é contra. O que Jesus Cristo defende e representa, o mundo é contra. Aqueles que foram cegados por Satã as vivem sob uma ilusão. Eles não verão que o amor ao dinheiro impulsiona tantas coisas ímpias. Em vez disso, eles se concentrarão na ideia de que todos precisam de dinheiro, todos precisam ganhar a vida. Claro, a Bíblia nunca diz que o dinheiro é mau. Ela diz que o amor ao dinheiro é mau. Quando você ama o dinheiro tanto a ponto de estar disposto a fazer coisas que são antiéticas e imorais, então o dinheiro se tornou um ídolo. Quando você está disposto a roubar ou a ignorar o efeito prejudicial que causa aos outros, tudo para que possa ganhar dinheiro, então ele se tornou um ídolo para você. Quando você ama tanto o dinheiro que está disposto a ficar na frente de uma câmera e não apenas cometer pecado sexual, mas levar outros a cometerem pecado sexual, então o dinheiro se tornou um ídolo. Veja o que a versão ampliada diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo quer que você esteja o mais longe possível de Jesus Cristo. Ele quer que você esteja cego para a verdade, mesmo que ela esteja bem na sua frente. O diabo quer que você leve Deus casualmente, não a sério, o que significa que você usa Deus como uma loja de conveniência. Você vai até ele quando precisa de algo, e se não precisa de nada, você o deixa de lado. Isso é cegueira. Agora, com tudo isso sendo dito, quero ser muito claro sobre este próximo ponto. Embora o diabo seja descrito como o Deus deste mundo, ele é limitado. Ele não é todo-poderoso. O diabo governa a terra de maneira limitada, mas ele não tem posse da terra. Nem é onisciente, onipresente ou onipotente. Ele não é. O diabo tem limites, porque Deus ainda é soberano e tem a palavra final. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O tempo do diabo nesta terra é curto. O que quero que você entenda é que Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Quando você olha para Jesus, não há diabo nem demônio que possa cegá-lo. Quando você olha para Jesus, não pode haver amor ao dinheiro em seu coração, porque seu amor por Cristo é maior. Quando você olha para Jesus, você não pode ser cegado, distraído ou levado pela imoralidade, pecado, ganância ou prazer. Eu encorajo você a realmente focar. Fixe-se no Senhor. Desta forma você não pode errar. Este mundo precisa de crentes que estão cheios de Cristo, precisa de crentes cheios do Espírito que possam ser o sal da terra e a luz do mundo. Seja tão cheio da palavra que a luz de Jesus Cristo brilhará através de você neste mundo. Não somos chamados para odiar ninguém neste mundo. Somos chamados para amar nosso próximo como amamos a nós mesmos. Esse amor do qual a Bíblia fala é aquele que só pode ser mostrado aos outros quando você mesmo já recebeu Jesus Cristo. Os incrédulos podem estar cegados pelo Deus deste mundo, mas como cristãos, precisamos garantir que estamos transbordando do amor de Jesus Cristo, tanto que eles terão que ver a verdade, terão que ver o caminho para a vida eterna. É vital lembrarmos que vivemos tempos desafiadores, onde o que é certo e o que é errado são constantemente distorcidos. A palavra de Deus nos chama a sermos vigilantes, a mantermos nossos corações e mentes firmes na verdade de Cristo. Tudo o que foi dito até aqui serve como um alerta e um guia. Precisamos estar ancorados em nossa fé, discernindo com sabedoria os caminhos que trilhamos e as vozes que escutamos. O Senhor nos convida a uma vida de santidade, de amor e de constante comunhão com Ele. Que nunca nos deixemos enganar pelas ilusões do mundo, mas que, ao contrário, estejamos sempre prontos a reconhecer a voz do nosso pastor, a seguir seus passos e a viver de acordo com seus preceitos. No final, tudo se resume a uma escolha simples, mas profunda. Escolher Jesus todos os dias, em cada pensamento, palavra e ação. Que possamos, então, viver de forma a honrar aquele que nos amou primeiro, sabendo que, apesar das trevas que possam nos cercar, a luz de Cristo brilha em nós e através de nós. Que estejamos sempre atentos, com nossos olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé, firmes na esperança de sua vinda. E assim que possamos viver como verdadeiros discípulos, prontos para a batalha espiritual, mas sempre guiados pelo amor inabalável de Deus. Que possamos refletir profundamente sobre tudo o que foi abordado, buscando em Deus a força para resistir às tentações, a sabedoria para discernir os enganos e o amor para seguir adiante, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida.